jogo eletrizante. Mas no futebol, só uma equipe pode ficar com os 3 pontos. O confronto contra o Fluminense marcou o retorno do Atlético para o seu estádio, a Arena MRV. Agora com gramado sintético, que os jogadores iam se acostumando. Mas vamos pular logo para o segundo tempo, porque nos primeiros 45 minutos não teve um chute sequer no gol. O primeiro que acertou o alvo foi Canóbio, aos 10 minutos do segundo tempo. E olha, que chute! Aproveitou a falha do Lianco e guardou na rede. O Atlético tinha problemas em campo e nas arquibancadas o clima não estava nada bom. A resposta no pé de Rubens. No momento em que o torcedor deu uma rateada, né? Naquele exato momento a gente empatou, aí virou. Aí já era o Galo, o time da virada, né? Não era mais sem vergonha. Se o primeiro chute do Atlético no gol aconteceu aos 31 do segundo tempo, o próximo veio 7 minutos depois. Hulk com a bomba e Júnior Santos, na sobra, fez o seu primeiro com a camisa do Galo. Estava trabalhando bastante para esse momento, né? Passei por um momento difícil no início da temporada. Muita coisa foi falada a respeito da questão de eu ter machucado bastante, mas bastante não, né? 2 vezes, mas eu sou um jogador que não tem histórico de lesão. O Fluminense não se deu por vencido. Aos 42 do segundo tempo, Martinelli deixou Kevin Serna cara a cara com Everson. 2-2 no placar. Na pior das hipóteses, o jogo estava 2-2. Está faltando 2, 3 minutos para terminar o jogo. Sempre falo para eles, no final do jogo a bola não pode nem chegar próximo da nossa área. 5 minutos de acréscimo para o Atlético reconquistar a confiança do torcedor. Fábio, a queima-roupa, salvou o Fluminense. E aos 49 minutos do segundo tempo, Igor Gomes, no cruzamento de Hulk, levou a Arena MRV ao delírio. Hoje a gente ficou entre um e outro e a gente escolheu ser o Galo, o time da virada, por persistência, né? Faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time, até porque a gente saiu na frente, tomamos o gol de empate e a virada no nosso melhor momento na partida. Do protesto, a explosão ao silêncio, para a alegria, depois a tristeza e, por fim, a apoteose nas arquibancadas. No seu retorno à sua casa, o Atlético conseguiu uma vitória importante para trazer novos ares à equipe, que procura reencontrar o seu bom futebol às vésperas do clássico contra o Cruzeiro no Mineirão. Clássico é clássico, né? Eu acho que sempre vai ser assim. Acredito que o Cruzeiro mudou muito a forma de jogar, como a gente também, então vai ser, eu acho que todo jogo tem uma história diferente. É time sem vergonha ou time da virada, o time do amor? Agora é o time da virada. Boa tarde, Everton, amigos do estúdio, amigos de casa. Eu vou dizer, o Atlético fez o que tinha que fazer. Tinha que ganhar, o importante era vencer. Só não precisava ser tão sofrido, né? E demonstrando ainda para o torcedor que algumas coisas precisam ser melhoradas, né? O primeiro tempo para mim não me agradou, eu acho que faltou muito do Atlético, eu acho que o time do Fluminense tem muita qualidade também sobre conter o Atlético, marcar o Atlético, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de repertório do Atlético. Ficou um time muito previsível, o torcedor foi perdendo a paciência, e aí quando o Lianco faz essa lambança aí, e tem que haver uma conversa com ele, fala, ô Lianco, vamos jogar certinho, né? Feijão com arroz, jogar com seriedade, né? Você não é nenhum Luizinho, Beckenbauer, nem nada. Você fala dele, mas não fala do Alan, do Alonso, calma, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar no segundo gol, né? Aí o Atlético toma o gol e a coisa perdeu assim um pouco até da coordenação. O Atlético aí foi pra frente, mas eu vou dizer que o Fluminense ele estava muito tranquilo em campo. Por mais que o Atlético pressionasse buscando gol, criou algumas oportunidades. Agora, eu já falei lá na rádio e vou falar aqui de novo, eu acho que o momento com que a torcida gritou o time sem vergonha, no meu ponto de vista, não é o que vai fazer o time jogar. Pelo contrário, saiu o gol, mas eu acho que aí foi uma coisa de coincidência. Não foi porque gritou sem vergonha que o Rubens fez o gol.
Eu acho que ele fez o gol porque ele já estava se entregando, estava buscando, o atleta estava em cima, o gol poderia sair a qualquer momento, mas o torcedor fica achando que toda hora que chamar o time de sem vergonha vai reagir e fazer gol. Eu acho que não é assim que funciona. Tem jogadores que vão sentir de uma maneira negativa. Ontem aconteceu isso, aí depois houve a entrega. Agora, da mesma forma que o Atlético vai para frente e consegue a virada, ele entrega o segundo gol. Não pode. O Alonso cochilou ali, por mais que seja um erro do Hulk, ele não pode deixar o atacante passar sozinho. Então o Atlético ele tem uma facilidade para tomar gols, né? Depois que você busca o resultado, você tem essa facilidade de tomar gol, tá levando muito gol. A questão defensiva tem que ser trabalhada pelo Cuca. Agora, vale dizer que é uma vitória estilo Galo, né? Na base da raça, da vontade, último minuto, aquela dramaticidade toda, né? Enfim, ó, essa cena aí mostra o Hulk no lance do gol, né? Que ele ficou bravo, ele saiu xingando a torcida na hora que sai esse gol, né? Ele sai ali do lado xingando os torcedores, porque ele não gostou de ser chamado de sem vergonha. Mas enfim, eu acho que a torcida pode se manifestar, mas espera acabar o jogo, cara. Espera acabar o jogo para vaiar, né? Isso destabiliza alguns jogadores. É contraproducente, mas contraproducente não muda nada, não ajuda em nada. Não ajuda em nada. O torcedor pode fazer. Não é que eu não estou falando que não pode. Ele pode fazer. Eu só acho que não deve. Como eu também não acho que jogador tem que ficar dando bronca na torcida, porque principalmente depois de uma bobagem dessa aí, Hulk, também não pode. Eu sei que você decide. Você pegou 3 bolas no final do jogo, Hulk. Em uma você bateu, o Fábio deu rebote e o Júnior Santos fez o gol. Na outra você meteu o Rubens na cara do gol e o Fábio fez um milagre, a defesa do campeonato até aqui. E na terceira você colocou a bola na cabeça do Igor Gomes. Agora, eu acho que a torcida fica pegando no pé de jogador. Gente, o Atlético está fazendo o campeonato que ele vai fazer mesmo. É G6. É G6. É que foram tantos vacilos que o torcedor também fica pistola, e tem razão o torcedor. Eu só estou dizendo que esse negócio de pegar no pé, o torcedor fica à vontade para fazer o que bem entender. Esse negócio de pegar no pé e tal, durante o jogo não ajuda em nada. Não virou que chamou de sem vergonha. Mas não muda nada. Teve nada disso. Não atrapalha também não. Aliás, põe o Hulk aí primeiro antes do Thiago aqui, embora o Thiago tá querendo defender aqui, mas põe o Hulk aí rapidinho. Cara do Galo, nós sim, jogadores, mostramos que temos raça, que damos o sangue pelo time e honramos essa camisa. Muita gente não reconhece, mas a gente sabe o que o Galo representa. E aí, senhores? Vamos lá, reconhece, o torcedor do Atlético reconhece. A gente tem que começar. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Saudade de vocês. Hoje não participei da rádio, estava dodói, mas agora já estou melhor. Mas enfim, vamos lá. Eu acho que o torcedor do Atlético reconhece, mas a gente tem que pegar e colocar num momento macro. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele entrou a temporada de 2025 ainda machucado. O torcedor atleticano está muito sentido pelo que aconteceu no ano passado. Mas, Elton, estamos em maio, quase em junho. Sim, o torcedor do Atlético ainda está ferido por causa do que aconteceu na temporada passada. E o jogo de ontem mostrou que pelo menos os jogadores têm vergonha. Eles sentem vergonha, não são sem vergonha. Porque a ordem do grito, a gente entende que não reflete nada, mas o primeiro chute do Fluminense ao gol foi gol. O primeiro chute ao gol, na casinha, foi o gol. Então o Atlético e Fluminense faziam até ali um jogo, a trocação ela era inexistente. O segundo tempo foi um segundo tempo bom. Mas quando o Hulk fala, esse time tem entrega, tem isso, é exatamente isso que o torcedor quer ver. O torcedor que foi ao estádio ontem tem que ser valorizado também, porque o Atlético vinha de um dos grandes vexames da sua história. Perder para o Iquique e depois ter esse jogo contra o Fluminense também foi uma sabotagem que o Atlético fez a ele próprio. Quando perde lá no Chile, teria reflexo no jogo contra o Fluminense. E isso aconteceu. A chateação do torcedor, quando o Atlético está perdendo o jogo da forma que estava perdendo, com o seu torcedor indo ao estádio para apoiar, mesmo depois do vexame que deu no Chile, então isso tinha reflexo. E o jogador precisa também entender o papel do torcedor. Não é fácil para o torcedor do Atlético perder para o Iquique da forma que perdeu e ir lá bater palma de qualquer jeito. Quando o time, até aquele momento, não tinha levado perigo ao gol do Fábio. Mas estava sem vergonha até aquele momento? Você acha que o Atlético não estava jogando nada? Não é questão de ser... O ponto não é do jogo. Não é o jogo. É a sequência. Eu estou falando que... Mas aí colocaram pro jogo. Tiago, vem cá. Quando você... Tem uma frase célebre do Cuca. O Cuca fala assim,
que uma coisa que doía muito nele, eu tô voltando lá para 2011, é quando tinha o grito do Queremos Raça, o Queremos Raça. O Queremos, que emenda o nome, né? Quem é esse contrato? É o Queremos Raça. Queremos Raça, o time todo. O Cuca se vangloriava de ter passado um longo período sem ter aquele grito do Queremos Raça, o time todo, porque não faltava raça ao time do Atlético. Quando o torcedor fala time sem vergonha, não é por causa do jogo do Fluminense, é por causa do acumulado. O torcedor do Atlético queria ver empenho, entrega, vontade. Gente, até o momento do chute do Rubens ao gol, não tinha tido um chute ao gol do Fábio. Chute na casinha. Então o torcedor não está falando que aqueles jogadores são sem vergonha, mas o apanhado daquele momento era para você ter entrado depois de apanhar do Iquique. Gente, o Atlético apanhou do Iquique. Então o que o torcedor esperava era algo mais. E ele tá no papel dele. Ele pode gritar queremos raça, ele pode gritar o time sem vergonha e vai pirar quando o time fazer uma virada igual foi feita. E é do futebol. Jogador não tem que ficar doído por causa disso. Não tem. É jogar a bola e se entregar pelo Atlético. Falar menos e jogar mais. É só isso. É simples assim. Pois não. Não, tá todo faceiro aí? Não, mas a verdade é que, assim, eu me incomodo, principalmente conversei com o Breno, porque o Elton entendeu o grito da torcida. E ele representou bem aqui, explicou bem o que o torcedor sentiu. Agora, você e o Breno, vocês querem ficar pautando o torcedor, cara. O torcedor, quando ele tá num momento de raiva, e o momento de raiva do torcedor atleticano, ele é acumulado com derrota em final de Libertadores da forma que foi, derrota da forma que foi na final da Copa do Brasil. Eu nem tinha pensado nesse acumulado. O Elton trouxe bem isso. Eu não estava pensando na temporada passada. Então, quando o cara vai pro estádio e grita time sem vergonha, ele tá falando de tudo. Porque falta contratação. Porque se eles pudessem mesmo, eles teriam vaiado os dirigentes. Eles não vaiariam esse time. Meu irmão, eles então grita diretoria sem vergonha. O Rubens Menin. Não é time sem vergonha, não, é? De quinta série, isso aí. Que você tá propondo não existe. Não, o que eu tô dizendo. Loucura, não, que ele tá dizendo que se pudesse xingar a direção. O torcedor do Atlético, ele tá chateado e magoado. Mas é o time que é sem vergonha? Não com o time. Ele tá magoado com a diretoria. Então xinga a diretoria, irmão. Com as pessoas que dirigem a instituição. HG, isso é algo que virou normal no Brasil. Então, eu não acho que ajude, mas também não acho que atrapalhe. Tanto não atrapalha que se atrapalhasse o Atlético não tinha empatado e virado. Virado e ganhado o jogo. Não atrapalha, sabe por quê? Tem jogador tanto que não atrapalha que o Atlético ganhou. Você conversar com alguém... O Atlético ganhou. Meu irmão, é que tudo bem. Tem jogador que sente. Tem jogador que sente. Sabe um jogador que tem sentido muito? Mas não atrapalha. Aquele que vocês disseram que não deveria ter saído do Atlético. Estão pegando no pé dele lá desde a escalação, antes do jogo começar, o Gemerson. Volta pra cá. Ele sente muito. O Caio ele sente muito. Tá falando do Palmeiras. O Caio Paulista sente aqui no Atlético. Você vê lá no jogo contra o Caxias, fez o pênalti, o cara foi chorar. Peraí. Então o Caio não tá preparado para jogar na arena. Porque não tá. Todos os jogos hoje eu acho que não tá. Todos os jogos que ele jogou mal foram fora de casa. O Atlético vinha de uma sequência de 5 jogos fora de casa. O Caio chorar no jogo contra o Juventude, imagina o que seria dele na arena. Ele não dava conta de levantar. É que assim, tem vários comportamentos que a gente pode concordar ou não dos torcedores. Boa tarde para todos aqui no estúdio, aqui nos assiste. Mas o torcedor não é culpado para mim por uma coisa que acontece no Atlético que é muito grave no momento. O Atlético vive um momento, para mim, desorganizado. Eu não consegui assistir o jogo ontem contra o Fluminense por uma questão de incompatibilidade de horários, mas a verdade é que, apesar dos 3 pontos, o Atlético chegou ontem a 10 gols sofridos em 6 jogos. E quando a gente vai olhar esse pacote de gols sofridos, nem sempre que sofrer um gol, o Atlético vai conseguir fazer 2. Nem sempre que sofrer 2, vai conseguir fazer 3, como fez ontem. E pelos lances que eu vi, mais uma vez a gente vê erros na saída de bola. Dessa vez foi o Lianco, mas eu já disse em outras oportunidades, não adianta ficar... O lance do Alonso, dessa vez eu concordo, é uma desatenção individual dele, gerada de um erro também, de uma perda de bola do Hulk ali, num setor importante do campo, mas ele tinha que estar mais próximo ao atacante, que acabou fazendo o gol de empate àquela altura. O Atlético, para mim, é um time muito espaçado, se envolve em longas perseguições pelo campo, fica para mim a defesa, quando o Lianco tenta um passe mais difícil, tenta carregar essa bola, o ideal é que jogadores do meio campo
viessem em auxílio, porque senão acaba acontecendo muitas vezes, né? O torcedor, ele costuma não ter paciência com aquele jogo dos zagueiros, né? O Lianco toca pro Alonso, o Alonso toca pro Lianco, mas quando isso acontece, eles estão assim, implorando para que jogadores do meio campo sejam opção para pegar esse Coelho com uma condição do meio para frente, para achar um Hulk com uma condição de intermediária para frente, para fazer o mesmo com o Rony. Eu acho o Atlético tem se demonstrado muito desorganizado nos últimos jogos. Acho que essa questão, tanto no aspecto defensivo, não adianta colocar na conta da defesa, e no aspecto de criação também. Você precisa de acontecer o que aconteceu, do Hulk pegar, ir para cima sozinho. O Atlético, assim, os laterais sobem, eles ficam numa ilha. Não tem jogadores de meio campo, não tem jogadores de ataque. O Atlético, para mim, tá muito assim. O jogador pega a bola, resolve no individual, vence uma marcação e aí sim é gerada uma nova possibilidade. Eu só espero que o Atlético esteja de olho no mercado para trazer jogadores de meio campo, porque o setor de meio campo do Atlético é inexistente. Daqui a pouco o Thiago vai trazer, aliás, a informação que você vai trazer é de jogador de meio campo? Não, atacante. Pois é, né? Pois é, a janela vai abrir agora, daqui um mês, tá? Então vocês precisam resolver. Sabe por quê? A queda acentuada nas laterais, não tem volante, cara. Lateral fica sem confiança para subir, aí mata os caras da linha de frente, porque você não tem, aí fica distante a defesa do ataque, porque você não tem um setor de meio campo, é um buraco, ninguém marca, ninguém joga. Pô, mas depois de uma vitória, vocês ainda estão falando, botando defeito. É claro, tem que esperar, não tem que esperar só perder para falar, não. Quando ganha também a gente põe defeito. Agora deixa eu dar um recado aqui, nós vamos continuar falando, hein? Tô avisando, pois não. A gente fala a parte física do Atlético, da necessidade do Atlético combater mais. Só para te ajudar. Ele vai combater o que você está falando. Fala, o bom combate. Explicar para o torcedor, principalmente, que essa equipe que está aqui desse ano 25, saíram 15 jogadores no final do ano e chegaram 10, agora com o Dudu 11. Você não tem como já ter um conjunto, um entrosamento e estar jogando o que o torcedor espera, né? Se você ainda não finalizou a tua equipe, ainda tem peças por vir, certamente, na segunda janela, para você ficar mais fortalecido. Você. Não é isso que tem. Mas a torcida gritou isso, gente. O torcedor fala de time sem vergonha. Mas não foi time sem vergonha. Ele está se incomodando com o contexto geral. Não. Não é ontem, não é o jogo de ontem. Não é contorcionismo, é nítido. O torcedor está incomodado. E o torcedor tem esse direito. O Atlético até outro dia estava na zona de rebaixamento. Então faz o que era o 17º colocado. Mas o torcedor, desde que ele não cometa nenhum tipo de crime, ou não cometa nada que infrinja o estatuto do torcedor, ele pode reclamar contra o Fluminense. O Fluminense está em quinto lugar do campeonato. Sim. Tem um time bom, organizadinho. Foi um jogo muito difícil, né? Isso tem que ser levado em consideração. O Atlético pode não estava organizado, não está ainda totalmente entrosado para poder fazer um jogo que dominasse completamente. Mas os números mostram que o Atlético dominou o Fluminense, tem números melhores do que o Fluminense o jogo todo, em todos os aspectos. Agora, eu acho que a gente tem que tentar entender o seguinte. O Atlético tentou, pode ter sido de maneira desordenada. Mas ninguém está falando o contrário. Mas quando a torcida chama o time sem vergonha, os jogadores ali, como o próprio Hulk falou ali, tá passando assim, olha, vocês não estão se entregando em campo. O time estava se entregando, só que faltou muita qualidade em alguns momentos, qualidade na transição, tá faltando organização quando olha defensiva. O torcedor quando olha pro Atlético de ontem, ele se remete ao jogo contra o Vitória, ele se remete ao jogo contra Maringá, mas só que era um adversário diferente. Era um adversário diferente. Sim, era um adversário diferente, até piores do que o Fluminense. Pois é, e outro Fluminense era um jogo difícil, cara. Então o torcedor fica nessa. O torcedor olha pra trás e fala, cara, a gente não vai ganhar de ninguém. Não vai ganhar de ninguém. É natural isso. Agora, você e o HG viraram um ombudsman de torcedor. Eu falo alto. E ontem no seu Instagram é insuportável, tá gritando muito, irmão. O unfollow é ser mentira na casa com o Tá gritando muito. Fica à vontade. Ninguém aguenta, não. O torcedor se utiliza pra protestar nesses pontos. É com um tipo de música rápida e certeira. É isso. Quando ele tá gritando... Falou agora o maestro. Meu Deus. Oh, meu Deus. A torcida do Atlético tem o HG queria que a torcida chegasse a escrever sempre o Atlético. Era 30 minutos do segundo tempo. Era 30 minutos do segundo tempo. Calma, gente. Por isso, 30 minutos. Por isso que eu voltei na história do passado recente. A torcida do Atlético entrou o ano de 2025 muito machucada. O ano de 2025, ele me lembra o início do ano de 2012.
O Atlético, quando perde 6-1 para o Cruzeiro em dezembro, a torcida do Atlético, mesmo ganhando o Campeonato Mineiro de 2012, estava machucada. A torcida do Atlético ficou machucada. A ferida aberta por causa do 6-1. E o ano de 2024 entregou uma Libertadores, onde o time, sem vergonha, perdeu uma final com um jogador a mais desde os 30 segundos. Desde os 30 segundos. Perdeu uma Copa do Brasil com um time derrotado no Maracanã e que aqui estava desesperado e a torcida ainda fez feio na arquibancada. Então, esses machucados, essas feridas abertas, fez o torcedor atleticano entrar a temporada de 2025 machucado. E aí vem de uma sequência, vamos lá, o Valu lembrou dos 10 gols que o Atlético já sofreu no atual Campeonato Brasileiro. O Atlético marcou 10 vezes e sofreu 10 gols. Isso é muito. O Atlético sofreu 2 gols pro Maringá, sofreu 2 gols pro Mirassol, 2 gols pro Santos, 2 gols pro Grêmio, 2 gols pro... Deixa eu entender uma coisa aqui. Você faz uma série de agada durante o ano inteiro. Você quer apoio, quer abraço, quer carinho. 12 pontos. Escuta. Os últimos 4 jogos, o Atlético botou 12 pontos. Quantos pontos que ele ganhou no Brasileiro nos últimos 4 jogos? Ah, eu não sei de cabeça. 10 pontos. Só que isso aí é sem vergonha? A gente não pode esquecer Não, então que calma. no meio desses jogos tem uma Tudo vergonha bem. contra o Kiko. Tudo bem, ok. irmão. Ok. Simplesmente. Gente, aqui Aí não, você vai aqui poder não vale estender mais a isso vergonha pra contra o tudo? Kiko. Porque aqui é brasileiro. Sabe o que é natural que o torcedor se incomode, cara. Sabe o que está tentando ser feito aqui nesse momento? O torcedor do Atlético, ele é o menos... Ele não... Menos culpado, não, pelo amor de Deus. Ele é o único que não tem culpa por tudo que esse time tá fazendo. Por tudo que esse time já passou no ano até aqui. Ele não é culpado pelo planejamento péssimo feito pelo Atlético. Péssimo planejamento. Ele não é culpado pelo péssimo planejamento. Termina o ano passado, depois de 2 derrotas nas 2 Copas que tinha oportunidade, vendo um estádio cercado com o time jogando a permanência na Série A para 2025. Ele não tem responsabilidade em jogadores que chegaram depois de uma pré-temporada ruim e já foram logo sendo utilizados, porque a necessidade que o planejamento ruim criou já foi com que os times, o time ideal do Atlético já entrasse no Mineiro. O mata-mata do Mineiro pro Atlético começou antes, exatamente fruto desse planejamento ruim. Ele não tem culpa da Arena MRV ter ficado inacabada, só que é muito fácil. A gente não pode comprar aqui o discurso de jogadores, de Cuca, de qualquer dirigente que seja do Atlético, para falar do torcedor atleticano nesse momento. Porque nenhum deles, na minha opinião, pode falar, pode apontar para o torcedor nesse momento. Pelo contrário, é a arquibancada neste momento que aponta para o campo. Eu acho que está muito confortável para o Cuca ficar sempre colocando as questões da janela, mas o Cuca tem campeonato até a abertura da janela. E me desculpe, em que pese o que eu concorde com o que disse o Breno ontem, que disse o Breno aqui falando a respeito do Fluminense. Ok, esse é um jogo sim para ganhar de 3-2, de 2-1, mas tem coisas acontecendo. O Atlético não tem atuado bem contra o Iquique, não atuou bem contra o Maringá, venceu o Juventude. E me desculpe, Cuca, isso aí eu não consigo imaginar que para esses times que eu citei, o Vitória, o Atlético tem que esperar a abertura da janela para fazer melhor. É isso. Ó, eu vou dizer uma coisa. Vocês estão de brincadeira. Eu tenho cobrado do Cuca sistematicamente. Mas eu reconheço que para ele não tem jogadores para um setor que é o coração do time e isso é muito difícil. E ele não desenvolve. Dentro das condições que o Atlético tem, para mim, tá dentro de onde eu esperava, G6. Tá dentro do que eu esperava. Agora, o que a torcida fica pistola é um time morto dentro de campo, como foi contra o Iquique. Ontem não foi o caso. Ontem aconteceram o Alonso mais uma vez, panjanga total, e aí teve o erro do Lianco, o Hulk perdendo aquela bola na entrada da área e tal. Tudo bem, mas cara, você não consegue controlar, você vai lá e faz o segundo gol, e logo depois você toma o empate. Aquilo ali é uma ducha de água fria. Ainda bem que o Atlético conseguiu chegar à vitória da forma que conseguiu. Legal, isto posto, eu tenho, algumas vezes, quem já foi aqui, se já foram, você já foi várias vezes na Arena Corinthians, a torcida do Corinthians apoia o jogo inteiro. Pode ser a baba do boi cansado que estiver ali, apoia o jogo inteiro. Depois do jogo, aí derruba a Arena, se perder. E se ganha, cara, independentemente da maneira que ganha, os caras saem fazendo festa e tá tudo certo.
Nem toda torcida é igual. Só que eu acho que é mais fácil fazer um pacto. Ó, a gente responde aqui, vocês respondem aí. Do que o Hulk rema para um lado com o time, a torcida rema para o outro, a diretoria fica, né, assistindo tudo isso acontecer. Então, faz um pacto aqui, cara. Faz um pacto aqui, sabe? Você tá achando o quê? Onde tá com problema? De verdade, você tá cobrando entrega da torcida do Atlético? Não, irmão, você não entendeu mais uma vez. Eu vou te explicar tá cobrando. de novo. Tá cobrando. Tá cobrando sim. Você tá cobrando. Tá cobrando sim. Faz onda, não. Vocês estão cobrando torcedor, cara. Tá cobrando sim. Não faz onda, Você e o Breno Galante, você e o Breno Galante hoje estão fazendo onda, mas não pega. As pessoas estão cobrando torcedor. Entenderam muito bem. Ignorando os reais culpados. Não. Eu ignorar? Você falou que o planejamento do Atlético foi ótimo. Água passada não. O planejamento errado. A direção, o planejamento errado foi dessa direção aí que você defendeu. Você defendeu. Pera aí, irmão. Você defendeu. Peraí, irmão. Você defendeu o planejamento dessa diretoria aí. Hoje eu estou com vergonha. É um triste dia pra história dos donos da bola. Outro amigo meu mandou uma mensagem pra mim assim: eu tô num bar aqui, tá assistindo a gente agora. Eu tô num bar aqui que o pessoal tá falando que os meninos gostam de você. Eu não tô nem aí, eu não quero que goste, ninguém gosta de mim. A não ser minha família e meus bichos. E vocês aqui também. Não quero, não tô nem aí não. Só que o que eu tô dizendo é o seguinte: o planejamento foi tão mal feito que o Cuca ontem na coletiva criticou. Saíram 15, chegaram 10. De novo, então né? ele criticou, ele já havia criticado. O Cuca tá pistola, ele não vai assumir abertamente, ele tá pistola com o Atlético, que não tem um volante no elenco. Então isso aí já foi dito. Então por que vocês estão direcionando para a torcida? Os erros que o Atlético... Peraí, irmão, por que você e o Galante estão direcionando para a torcida? O que aconteceu no meio de semana contra o Iquique, com a vergonha, o vexame, o número de gols tomados, culpa do Cuca também, de ajustar esse time. É cada um na sua. E o papel da torcida, para mim, não é apoiar só na boa. É isso que eu tô dizendo. Fui claro? Não é apoiar só na boa. Apoiar só na boa é fácil. Faz o que ele apoiar quiser, só na boa é fácil. Apoiar só na boa é fácil. Faz o que ele quiser. Então tudo bem. Então tudo bem. Então você também não cobra de jogador que fica puto. O jogador... Então você não cobra de jogador que fica pistola. Jogador tem que ter responsabilidade, não pode ficar discutindo com o torcedor. E torcedor apoiar só na boa? Torcedor tem que e torcedor apoiar só na boa? A causa dele receber o salário que ele recebe é o torcedor. Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar. Quando foi o Luiz Felipe Scolari fazendo o que ele fez para a torcida do Atlético, nós criticamos aqui. Eu, inclusive, que gosto do Luiz Felipe Scolari. Mas nós criticamos aqui. Você não. Agora, quando vem outro cara fazer... Você elogiou. Não. Xingar torcedor. Não. Pode pegar. Pode pegar o programa que no dia eu falei mal. Você elogiou. No dia eu critiquei. Criticar torcedor, pra mim, é o que parte da torcida fez na final da Copa do Brasil, que foi um abuso, foi um absurdo, foi um crime, jogar bomba. Isso mas não pode? Isso mas vocês não defendem que pode tudo? Ninguém defende criminalidade. Que pode tudo? Não. Ninguém defende criminalidade. Que distorção da realidade, cara. A revoltinha, distorção da realidade. Chamar de sem vergonha, quando o torcedor se sentir no direito de chamar o time sem vergonha, irmão? O time não foi sem vergonha. Mas o grito da torcida não é para aquele jogo específico. Eu já contei. Esse é o entendimento do Elton Novaes. Talvez dos 25 mil que estejam lá, que foram levados por 25 mil Elton Novaes lá. Exatamente. E outra, tem um outro detalhe para falar. Peraí. Desculpa, não é isso. Só sobre os gritos da torcida. Quando gritou a primeira vez, teve uma parte da torcida que pegou, gritou, cantou e levou esse grito e o torcedor ficou sentido e o Rubens faz imediatamente o gol. Beleza. Depois o Atlético toma o 2-2. Parte da torcida começa a gritar de novo. E aí vem uma galera, vai ao grito de time sem vergonha e grita o canto de galo. Foi isso que aconteceu no estádio ontem. Ok, isso tudo... Só pra te falar uma coisa, não sei se na televisão mostrou que antes desse grito também teve um grito da torcida falando que se não ganhasse, o pau ia quebrar lá fora. A menos que o ego do jogador do Atlético seja tão grande que independente Ô, Thiago, agora vai ter que reescrever as músicas. Pelo amor de Deus, cara. De verdade. Isso não é literal, Deixa eu só explicar uma coisa. Isso não é literal, não. Você gosta de futebol. Você cresceu em arquibancada. Pelo amor de Deus, o Atlético vive um momento que não é bom? Não, não é bom. Qual que é a música mas o Atlético, mesmo com a situação... Ei, Thiago! O Atlético não tem um bom planejamento. O Cuca tem que levar esse time até junho.
lá em cima fazendo milagres. De acordo com o Atlético ontem teve a volta volta do Lianco e do Alan Franco contra o Iquique. O time não tinha esses jogadores. Faz falta o Arana, faz falta o Gabriel Menino, porque o elenco do Atlético não é bom. Isso já está explícito. Agora o torcedor tem que entender essa dificuldade e entender que ontem nós jogamos contra o Fluminense. Ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Não. O torcedor eu vou comprar isso de você. Peraí. Eu vou comprar isso de você. Deixa eu colocar o meu pensamento, vocês podem criticar o que vocês quiserem. Eu só acho que existe uma dificuldade. Eu acho que o time ontem não foi sem vergonha. Contra o Iquique, pode até ser pela fragilidade do adversário. Ontem não foi. Então eu acho que ontem era o quê? O atleticano raiz, quando tem um jogo desse tipo, nessa dificuldade, ele tem que ir até um minuto, sabe por quê? É o eu acredito do 4-1, entendeu? É você apoiar pra você conseguir a virada. Ontem a virada, sabe o que aconteceu? Pelo amor de Deus, ela lembrou aquela do Horto de 3-2 de 2012. Ela lembrou. É isso que o Atlético tem que fazer. Eu acho que até na sequência diferente. É isso. Eu vou embora. Hoje não dá pra ficar fazendo isso. Eu não, acabou o jogo. Acabou o jogo. Você pode xingar, fazer o que quiser. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Isso é um fanismo puro. Isso é um fanismo puro, cara. Sabe por quê, Thiago? O que você tá o falando, Atlético simplesmente, nos últimos 4 jogos, ganhou 10 de 12. E aí é um time que você tá falando. Nem você acredita no que você tá falando, galera. Torcida do Atlético. Nem você acredita. Vocês, a torcedor atleticano, você, torcedor atleticano, se notabilizou ao longo desses mais de um século por ser uma torcida, um torcedor que apoia. Agora quer apagar. Tava batendo até 2 segundos atrás. Vai pra cima e apoia. Porque isso aí que fizeram agora não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Não vai na onda aqui não. Eles não sabem o que estão dizendo. Não vai na onda não. Vem na minha onda e na onda do Galante. Eu nem falar essa polêmica, mas eu vou fazer. É a mesma coisa da torcida do Cruzeiro chegar e o Cruzeiro, por exemplo, ontem contra o Sport, não fazer um bom jogo, não tá fazendo um bom jogo, começar a chamar de sem vergonha. Por quê? Porque na Sul-Americana foi desclassificado. É isso. Teve várias derrotas. Se o torcedor Sul-Americana, outra coisa ele tem direito. Ele tem direito. Pode ser 4-0, ele pode fazer isso. Atenção, Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!